Salve, salve minha galerinha mais ou menos nerd, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje para a nossa revisão para a galera lá do segundo ano do Colégio Virgem Poderosa. A nossa revisão por simulado, ela fala sobre o Código Florestal Brasileiro. E aí a gente separou dois pontos importantes para a gente conversar. O primeiro ponto é sobre as áreas de preservação permanente, conhecidas como APPs. As APPs, elas têm, digamos assim, de certa forma, uma ideia de preservação. Mas essa preservação ou proteção, ela acontece exatamente em pontos específicos que venham evitar alguns tipos de fenômenos de catástrofes naturais. Então, segundo o novo Código Florestal, as APPs elas são exatamente as áreas no topo de morros, as áreas em encostas de montanhas, no caso do relevo elevado, e fica exatamente proibido a retirada dessa vegetação por se acreditar que essa vegetação ela é essencial para a segurança do solo. As raízes, que aí eu espero que você esteja conseguindo ver, elas funcionam como uma espécie de tela que, ao haver a infiltração da água no solo, essa água ela não consegue mover esse solo, consequentemente, evitando os deslizamentos de terra. Então essa raiz ela tem um papel muito importante de segurar o solo e funcionar como essa tela para evitar qualquer tipo de catástrofe natural. Ainda dentro das APPs, a gente tem uma outra relação referente a essas áreas. Essas áreas também ficam proibido o corte, as áreas que estão próximo à margem dos rios, conhecidas como mata ciliar. Dentro da ideia das APPs, essas matas ciliares que a gente está vendo aí agora, elas têm uma variação de medida, que está condicionada exatamente à largura do rio. Tá? No geral, a gente tem o respeito de 50 metros dessa vegetação em relação às nascentes. Porque acontece da mesma forma. Ao retirar essa vegetação da margem, as raízes que faziam o trabalho de proteção, elas vão deixar de fazer esse trabalho. E, consequentemente, isso vai fazer com que esse rio ele fique assoreado. Ou seja, a areia ela é retirada da margem e se acumula no fundo do rio, fazendo com que ele perca seu volume e também atrapalhando a reprodução de algumas espécies que dependem dessas áreas. Tá bom? Também em cima desse novo código, as APPs elas também são as vegetações que crescem na restinga, ou seja, nas áreas de praia, por evitarem que o vento fique movimentando as dunas. Uma outra conversa que a gente teve foi sobre as reservas legais. Essas áreas de reservas legais, ela visa também a proteção da fauna e da flora desses locais. Essas áreas elas vão variar de acordo com o bioma, onde o mais favorecido é o bioma da Amazônia. Depois nós temos o bioma do Cerrado e ainda para outros tipos de bioma, uma porcentagem um pouco menor. Sendo a Amazônia aí 80%, o Cerrado entre 20% e 35% e outros de 20%. Ou seja, para mim fazer uma atividade de agricultura, por exemplo, ou de pecuária dentro da minha reserva, eu preciso conservar essas áreas. Um ponto importante é a data de 2009. Então, qualquer tipo de desmatamento antes de 2009 não está passível a multas. Se acaso o proprietário não respeitar isso, atualmente, né, de 2009 adiante, aí ele está passível a multa. E por último, para a gente fechar aqui essa rápida revisão, nós temos as áreas de parques nacionais, que visam exatamente proteger uma área que apresenta algum tipo de extinção, algum tipo de desgaste, algum tipo de desmatamento elevado. Então os parques nacionais eles foram criados com essa finalidade de proteger essas áreas, tá? De tentar controlar atividades que prejudiquem essa vegetação. E um último ponto que a gente conversou foi sobre as unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas também levam em consideração os aspectos econômicos, ou seja, eu vejo não só a vegetação, mas eu vejo também o solo, como que ele representa do ponto de vista econômico,
as estruturas e vários outros pontos, seja na mineração, na extração de petróleo, etc, etc. Aí nós temos aí algumas porcentagens que para nós não vai ser tão levado em conta assim, das principais unidades de conservação, e nós vimos que essas unidades elas podem ser provisórias ou ainda permanentes. Provisórias quando há uma possibilidade de recuperação da área, e permanente quando não há nenhum tipo de previsão para que ela se recupere. Somado a isso, galerinha, deem uma olhada também na fala daquele nosso vídeo da parcial sobre fatores climáticos e o clima. Nós vamos ter alguma coisa na prova sobre isso. Então dá uma olhada lá no vídeo anterior, que também está bem tranquilo, né? Estuda para a prova. Vou estar torcendo pelo sucesso de vocês. Eu espero que tanto esse vídeo como o anterior ajude num bom resultado para vocês. No mais, um abraço para todo mundo e boa prova. Espero que o resultado seja muito bom. Valeu, galera!